Acima do solo, o mármore de Roma brilha sob o sol, celebrando deuses de pedra e o poder absoluto de César. Mas, 3 metros abaixo dos seus pés, o ar é denso, frio e cheira a terra úmida. Você não está sozinho. No escuro total, o único guia é o rastro de um símbolo esculpido às pressas na rocha, um peixe. Para um cidadão romano, este labirinto de túneis é um lugar de morto, mas, para os fugitivos do Império, é o único lugar onde eles podem respirar. Enquanto as patrulhas pretorianas vasculham as tabernas e os mercados à procura de traidores, uma luz de vela vacila no fundo de uma galeria esquecida. Aqui, o sussurro de uma oração é mais perigoso que uma rebelião armada. Pois em Roma, o maior crime não era roubar ou matar, era acreditar. Acreditar que havia um único Deus acima de todos. Acreditar que o imperador não era divino. Acreditar que existia um reino superior ao de Roma. Essa convicção silenciosa era vista como rebeldia. E rebeldia, ainda que pacífica, era intolerável. Como os cristãos se escondiam em Roma. Em Roma, seguir a Cristo podia custar a vida. Bastava uma denúncia, um vizinho desconfiado, um soldado atento. A fé cristã não cresceu porque era aceita. Cresceu porque, mesmo proibida, mesmo caçada, mesmo condenada, continuou existindo. Sobreviveu no silêncio, na clandestinidade e no risco diário de execução. No início, a mensagem sobre o carpinteiro da Galileia corria pelos becos como o vapor que sobe das termas, quente, invisível e onipresente. Nos bairros superlotados como o Trastevere, onde o cheiro de peixe frito se misturava ao odor do esgoto a céu aberto, os primeiros convertidos moviam-se com uma cautela instintiva. A Roma do primeiro século era uma colmeia de deuses. Cada esquina tinha um altar, cada transação comercial exigia uma invocação, e cada festival era um teste de lealdade ao Estado. Naquela época, ser cristão significava esconder quem você era todos os dias. Durante o dia, você trabalhava no mercado como qualquer outro artesão. Conversava pouco, evitava chamar atenção e participava do que era esperado para não levantar suspeitas. Se uma procissão passava, você ficava em silêncio. Não podia demonstrar desprezo, nem entusiasmo demais. À noite tudo mudava. Você saía de casa com cuidado, sem avisar vizinhos. Caminhava por ruas escuras até um local combinado. Não havia placas, não havia anúncios. As reuniões aconteciam em casas fechadas ou em espaços afastados. As mensagens eram curtas, discretas, muitas vezes transmitidas de pessoa para pessoa. Um erro, uma palavra dita no lugar errado, podia levar todos à prisão. Ser cristão não era apenas acreditar, era saber calar, saber esperar e saber em quem confiar. O nascimento da igreja em Roma não aconteceu em catedrais, mas em cozinhas enfumaçadas e oficinas de couro. A desconfiança das autoridades crescia conforme os cristãos deixavam de frequentar os teatros e os templos. Para a elite romana, o fato de os cristãos não possuírem imagens de seu Deus era prova de ateísmo. As ruas ficaram tensas. O clima era de desconfiança constante. Vizinhos começaram a observar o comportamento uns dos outros. Qualquer atitude diferente chamava a atenção. Se alguém se recusasse a queimar incenso diante da estátua do imperador, isso não era visto como uma escolha pessoal, mas como um ato de rebeldia contra Roma. Não participar dos rituais públicos passou a ser interpretado como traição. Bastava um comentário, uma recusa, um gesto mal interpretado para que alguém fosse denunciado. A pressão era diária. A lealdade ao imperador precisava ser demonstrada publicamente. Quem não demonstrava tornava-se suspeito. Esse clima de desconfiança já estava instalado quando a cidade foi tomada pelo desastre. A tensão acumulada nas ruas encontrou um ponto de ruptura. Roma vivia sob vigilância e suspeita constante, e bastava um acontecimento fora do controle para que a busca por culpados começasse.
Foi nesse cenário de medo, acusações e instabilidade que o incêndio do ano 64 explodiu, mudando definitivamente o destino de milhares de pessoas, especialmente daqueles que já eram vistos com desconfiança. No dia 18 de julho do ano 64 d.C., o fogo começou nas tendas próximas ao Circo Máximo. O vento forte transportou as brasas para as estruturas de madeira dos edifícios altos e as chamas se espalharam por 10 dos 14 distritos da cidade. Durante 6 dias e 7 noites, o calor intenso derreteu objetos de bronze e transformou o mármore em pó. Quando a fumaça baixou, milhares de romanos estavam desabrigados e os templos dos deuses antigos estavam em ruínas. A população começou a culpar o imperador Nero pelo desastre, espalhando rumores de que ele desejava reconstruir a cidade com um novo nome. Para desviar a fúria dos sobreviventes, Nero apontou os cristãos como os autores do incêndio. Os soldados da guarda pretoriana receberam ordens para capturar qualquer pessoa que se identificasse com o grupo. Os oficiais entravam nos bairros mais pobres e revistavam as casas em busca de rolos de pergaminho ou sinais de reuniões religiosas. Os prisioneiros eram levados para interrogatórios, onde eram obrigados a escolher entre jurar lealdade aos deuses romanos ou confessar sua fé em Cristo. As execuções que se seguiram foram organizadas como espetáculos públicos nos jardins de Nero. Cristãos eram cobertos com peles de animais selvagens, para que cães famintos os atacassem até a morte. Outros eram amarrados a estacas de madeira, banhados em piche e óleo, e incendiados ao anoitecer para servirem como tochas que iluminavam os caminhos do palácio. O cheiro de carne queimada ocupava o ar das colinas romanas. As prisões ficaram superlotadas, e as leis foram alteradas para que a simples confissão do nome de cristão fosse motivo suficiente para a pena de morte. As leis deixaram de oferecer qualquer proteção. Prisões passaram a acontecer sem julgamento justo, e as denúncias eram suficientes para condenar alguém. Muitos cristãos foram obrigados a abandonar suas casas e se esconder em locais afastados, subterrâneos ou fora da cidade. Para sobreviver, precisaram desaparecer da vida pública e viver longe da vigilância constante das autoridades. Após as execuções públicas ordenadas por Nero, os sobreviventes abandonaram as reuniões em locais abertos e passaram a se encontrar em residências privadas. Estas casas, conhecidas como igrejas domésticas, eram geralmente propriedades de membros que possuíam recursos financeiros ou espaços internos maiores, como átrios ou salas de jantar. Para evitar a detecção pelos soldados romanos e pelos informantes pagos pelo Estado, os encontros ocorriam durante a madrugada ou em horários de menor circulação nas ruas. A segurança das casas secretas era rigorosa e seguia protocolos de ocultação. As janelas eram cobertas com tecidos grossos ou tábuas de madeira para que a luz das lamparinas a óleo não fosse vista do lado de fora. As portas eram trancadas com trincos de ferro e vigiadas por um porteiro que verificava a identidade de cada pessoa que batia. O silêncio era obrigatório. Os hinos eram recitados em voz baixa e as orações eram feitas em sussurros para que o som não atravessasse as paredes de alvenaria e alertasse os vizinhos. Dentro dessas salas, os cristãos organizavam a distribuição de alimentos para os membros que haviam perdido seus bens no incêndio ou devido às prisões. O pão e o vinho eram colocados sobre mesas simples e compartilhados entre todos os presentes. Líderes locais liam cópias de cartas enviadas por apóstolos e instruíam o grupo sobre como se comportar durante interrogatórios oficiais. Se um soldado batesse à porta, os objetos de culto eram escondidos em fundos falsos ou sob o assoalho, e o grupo se dispersava por saídas laterais ou quintais interligados. A vida nessas casas exigia uma vigilância constante, pois qualquer descuido resultava na prisão imediata de todos os ocupantes do imóvel.
quando as casas se tornaram alvos frequentes de invasões por parte da guarda pretoriana, os cristãos passaram a utilizar o subsolo de Roma. As catacumbas eram redes de túneis, escavados em rocha de tufo vulcânico, localizadas principalmente fora dos muros da cidade, ao longo das estradas principais, como a Via Ápia. Esses locais serviam legalmente como cemitérios, pois a lei romana proibia a cremação ou o sepultamento dentro do perímetro urbano. Como os oficiais romanos evitavam entrar em áreas de sepultamento por questões de superstição e higiene, os túneis ofereciam uma proteção física que as residências de superfície não possuíam mais. O ambiente dentro das catacumbas era caracterizado por corredores estreitos, com aproximadamente 1 metro de largura e teto baixo. O ar era carregado de umidade e o odor de corpos em decomposição era constante, vindo dos lóculi, que eram nichos retangulares escavados nas paredes, onde os mortos eram depositados e selados com placas de mármore ou terracota. A iluminação era feita exclusivamente por pequenas lucernas de barro que queimavam óleo, produzindo uma luz fraca e fuligem que escurecia as paredes. Os cristãos utilizavam espaços maiores, denominados cubículos, para realizar as cerimônias de adoração. Nesses locais, as pessoas se posicionavam de pé ou ajoelhadas sobre o chão de terra batida para ouvir a leitura de textos bíblicos e participar da ceia. As orações eram proferidas em tons de voz baixos, para evitar que o som ecoasse pelas galerias e chegasse à entrada dos túneis. Além do culto, as catacumbas serviam como depósitos de mantimentos e esconderijos temporários para líderes procurados pelas autoridades. A complexidade do labirinto subterrâneo, com múltiplos níveis e saídas de emergência camufladas pela vegetação, dificultava qualquer tentativa de captura em massa pelos soldados, permitindo que a comunidade mantivesse a estrutura da igreja mesmo sob decreto de morte. Para manter a integridade da rede de contatos sem atrair a atenção dos espiões de Roma, os cristãos desenvolveram um sistema de comunicação baseado em símbolos visuais e gestos discretos. O método mais comum de identificação era o uso do peixe, conhecido pelo acróstico grego ichthys, que representava as palavras Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Quando dois indivíduos se encontravam em locais públicos, como mercados ou praças, um deles desenhava um arco curvo no chão de terra com o pé ou com um graveto. Se a outra pessoa completasse o desenho com um arco oposto, formando a silhueta de um peixe, ambos confirmavam sua identidade religiosa sem pronunciar uma única palavra. Além do peixe, outros símbolos eram esculpidos de forma rudimentar nas paredes de pedra das ruas ou nas entradas de edifícios. O desenho de uma âncora era utilizado para indicar que o local era um ponto de refúgio seguro ou uma igreja doméstica. O símbolo do bom pastor, representado por um homem carregando uma ovelha nos ombros, servia para identificar líderes e orientadores da comunidade. Esses sinais eram feitos de maneira rápida e em tamanhos reduzidos, para que pudessem ser confundidos com marcas comuns de comércio ou simples riscos na pedra por quem não conhecesse o código. A comunicação verbal também seguia protocolos de segurança rigorosos. As conversas sobre a doutrina ou sobre os horários das reuniões não ocorriam em grupos grandes. Os membros utilizavam termos técnicos ou palavras com significados duplos para transmitir ordens e locais de encontro. Quando um novo membro desejava ser integrado ao grupo, ele precisava ser apresentado por alguém já conhecido, que garantia a sua fidelidade sob risco de morte. Cartas escritas entre comunidades eram dobradas de formas específicas e entregues por mensageiros que viajavam a pé, evitando as estradas principais patrulhadas por militares. Todo esse sistema de sinalização visual e descrição vocal
permitiu que a estrutura da igreja operasse de forma paralela ao sistema oficial do Império Romano. Apesar do uso de símbolos e locais secretos, as capturas eram frequentes. As prisões ocorriam após denúncias anônimas feitas por vizinhos que notavam a ausência de pessoas nos ritos oficiais, ou após a captura de mensageiros que portavam documentos da comunidade. Uma vez detidos, os cristãos eram levados aos tribunais romanos, onde os magistrados aplicavam o protocolo legal de exigir o sacrifício ao imperador e aos deuses do Estado. A recusa em realizar esse ato, que consistia em queimar uma pequena porção de incenso sobre um braseiro, era classificada como crime de lesa majestade e punida com a execução imediata ou o envio para as minas. Nas prisões, como o cárcere mamertino, os detentos eram mantidos em celas subterrâneas, desprovidas de ventilação e luz, onde aguardavam o julgamento definitivo. O processo de interrogatório muitas vezes incluía a aplicação de tortura física para obter nomes de outros membros da rede clandestina. Os registros históricos descrevem que, mesmo sob pressão extrema, a maioria dos prisioneiros mantinha uma postura de silêncio ou limitava-se a repetir a frase "sou cristão". As execuções ocorriam em datas de festivais públicos e eram realizadas de forma sistemática nas arenas. Os condenados eram expostos a animais selvagens, como leopardos e ursos, que haviam sido mantidos em jejum nos depósitos sob o solo do anfiteatro. Outros eram decapitados por soldados ou queimados vivos diante da plateia. A observação dos espectadores recaía sobre a ausência de súplicas ou resistência física por parte dos executados. Muitos permaneciam imóveis ou recitavam textos religiosos de forma monótona até o momento da morte. Essa conduta de firmeza e ausência de pânico durante o sofrimento físico começou a gerar questionamentos entre os cidadãos romanos e os próprios guardas, que registravam a dificuldade de dobrar a vontade dos seguidores dessa fé, mesmo diante da iminência da destruição corporal. Essa resistência silenciosa não ficou restrita aos momentos de prisão ou execução. A mesma firmeza que impressionava guardas e espectadores também moldou a maneira como o grupo passou a organizar sua própria sobrevivência. Eles sabiam que a perseguição não terminava no sofrimento físico. Ela continuava nas consequências deixadas para trás, especialmente para as famílias dos condenados. Foi diante dessa realidade dura e concreta que a comunidade começou a estruturar uma rede interna de apoio, garantindo que ninguém fosse abandonado depois que as autoridades cumprissem sua sentença. Para garantir a sobrevivência do grupo diante da exclusão econômica e social, os cristãos estabeleceram um sistema logístico de assistência mútua. Quando um membro era preso ou executado, suas propriedades eram frequentemente confiscadas pelo Estado romano, deixando sua família sem meios de subsistência. Em resposta, a comunidade organizava coletas de fundos e alimentos durante as reuniões secretas. Membros que possuíam propriedades rurais ou negócios comerciais destinavam uma parte de seus lucros para um fundo comum, que era administrado pelos diáconos para o sustento de viúvas, órfãos e idosos que não tinham outros parentes para auxiliá-los. Essa rede de solidariedade se estendia para além dos limites físicos de Roma. Mensageiros cruzavam as estradas imperiais levando cartas que continham informações sobre a situação de comunidades em outras cidades, como Corinto ou Éfeso. Esses documentos não eram apenas teológicos. Eles incluíam listas de necessidades materiais e avisos sobre novas rotas de perseguição. Quando um cristão precisava viajar por razões de trabalho ou fuga, ele portava cartas de recomendação que garantiam abrigo e comida nas casas de outros membros em cidades estrangeiras, criando uma infraestrutura de hospedagem invisível ao governo. Dentro das prisões, a rede de apoio continuava a operar através de subornos e infiltrações.
Membros da igreja que não estavam sob suspeita levavam roupas limpas, água e alimentos para os detidos, muitas vezes pagando aos carcereiros para permitir o acesso às celas. Esse suporte material reduzia a taxa de mortalidade por inanição e doenças dentro das masmorras. Além disso, a comunidade organizava o resgate de corpos de mártires após as execuções, pagando taxas aos carrascos para que os restos mortais pudessem ser sepultados dignamente nas catacumbas. Esse compromisso com o cuidado prático e financeiro impediu a desintegração da estrutura social da igreja e permitiu que novos convertidos se integrassem ao grupo, sabendo que haveria suporte material caso fossem atingidos pelas sanções do império. A perseguição aos cristãos em Roma não seguiu uma linha de intensidade constante, mas variou de acordo com a política administrativa e a personalidade de cada imperador. Após a morte de Nero, o grupo viveu períodos de relativa calma, onde as autoridades locais ignoravam as reuniões clandestinas desde que não houvesse denúncias públicas. No entanto, imperadores como Domiciano, no final do primeiro século, restabeleceram o rigor das leis de culto imperial, exigindo que todos os habitantes do império prestassem homenagens divinas à sua figura. Esse cenário de instabilidade obrigava os cristãos a manterem seus sistemas de esconderijo e comunicação permanentemente ativos, mesmo durante as fases de tolerância. No século III, a perseguição ficou mais organizada e oficial, depois que imperadores como Décio e Valeriano publicaram ordens que obrigavam todos os cidadãos a provar lealdade ao império. Diferente das perseguições localizadas, as ordens de Décio, em 250 d.C., exigia que cada cidadão do império realizasse um sacrifício aos deuses romanos, na presença de comissários oficiais, para receber um certificado chamado libellus. Aqueles que não possuíssem este documento eram legalmente classificados como inimigos do Estado. Muitos cristãos precisaram se deslocar para áreas rurais ou intensificar o uso das galerias profundas das catacumbas para evitar as inspeções porta a porta que ocorriam nos centros urbanos. A logística de segurança da igreja precisava ser adaptada rapidamente a cada nova sucessão no poder. Quando um imperador menos rigoroso assumia, os membros voltavam a frequentar casas domésticas com mais frequência, mas sem remover os fundos falsos ou os sinais de identificação secretos. A estrutura da rede de apoio financeiro e de mensageiros nunca era totalmente desativada, pois a mudança de um governador provincial ou a assinatura de um novo decreto imperial poderia resultar em prisões em massa em poucas horas. A prudência era a regra de conduta administrativa da igreja. Os registros de membros e os textos sagrados permaneciam escondidos em locais de difícil acesso, garantindo que, mesmo com a captura de líderes, a organização documental da fé não fosse destruída. A persistência do cristianismo durante os séculos de clandestinidade resultou em um crescimento demográfico que as autoridades romanas não conseguiram conter através da força física. Mesmo com as execuções periódicas e a exclusão dos cristãos dos cargos públicos, o número de adeptos aumentou em todas as camadas sociais, incluindo militares, funcionários do palácio e aristocratas. A estrutura organizacional da igreja, fundamentada em células domésticas e redes de assistência financeira, provou ser resistente à destruição centralizada. Quando um bispo ou líder era executado, a sucessão era realizada de forma rápida em reuniões subterrâneas, garantindo que a hierarquia e a administração dos sacramentos não fossem interrompidas. A última grande tentativa de erradicar a fé ocorreu sob o governo de Diocleciano, a partir de 303 d.C. Este período foi marcado pela destruição sistemática de manuscritos bíblicos e pela demolição de locais conhecidos de reunião.
No entanto, a rede de esconderijos nas catacumbas e em propriedades rurais privadas permitiu que cópias dos textos sagrados fossem preservadas. A resistência administrativa dos cristãos e a sua recusa em abandonar as práticas religiosas, mesmo diante do confisco de bens, geraram um desgaste no sistema jurídico romano. Os magistrados enfrentavam dificuldades para processar o volume de detidos, e a execução de cidadãos produtivos começou a ser vista como um prejuízo ao funcionamento da economia do império. A mudança definitiva na situação legal ocorreu no início do século IV. Em 311 d.C., o imperador Galério emitiu a Ordem de Tolerância de Serdica, admitindo que as perseguições não haviam cumprido o objetivo de fazer os cristãos retornarem aos deuses tradicionais. Pouco depois, em 313 d.C., Constantino e Licínio promulgaram a Ordem de Milão. Este documento estabeleceu a neutralidade religiosa do Estado e garantiu a liberdade de culto para os cristãos, além de ordenar a restituição imediata de todas as propriedades e edifícios confiscados durante as perseguições. Com este decreto, os cristãos abandonaram as catacumbas e as casas secretas para realizar suas cerimônias em locais públicos, finalizando o período de 3 séculos de existência clandestina. A história daqueles que se esconderam sob o solo de Roma revela que a força de uma comunidade não depende da altura de seus muros ou do brilho de seus altares. Enquanto o império investia em monumentos de pedra, que o tempo eventualmente transformaria em ruínas, os cristãos construíram uma estrutura invisível, feita de confiança mútua. O que manteve a igreja viva durante os séculos de proibição não foram as paredes das catacumbas, mas a decisão individual de cada membro em manter sua convicção, mesmo quando o ambiente externo era inteiramente hostil. O registro daquela época demonstra que a fé sobrevivia porque havia um cuidado prático e contínuo. A resiliência daqueles homens e mulheres não vinha de discursos públicos, mas do pão compartilhado em segredo e do amparo às viúvas que perderam tudo. A assistência mútua não era um conceito teórico, mas uma questão de sobrevivência biológica. Se um irmão caísse, a rede clandestina garantia que sua família não passasse fome. Essa coesão transformou um grupo de fugitivos em uma unidade inquebrável que o Estado romano, com todo o seu aparato militar, não foi capaz de desintegrar. Hoje, o testemunho deixado por esses cristãos convida a valorizar a liberdade de reunião e a entender que a comunhão sincera é a maior proteção em tempos de crise. A coragem deles não era barulhenta, era uma firmeza silenciosa que se manifestava na recusa em ceder sob pressão. Em tempos de crise econômica ou política, a centralização de recursos para fins de auxílio humanitário interno permitiu que o grupo mantivesse sua integridade física. Para o contexto atual, isso se traduz na importância de estabelecer redes de apoio prático que vão além do discurso teórico, focando na subsistência e na proteção dos indivíduos mais vulneráveis dentro da comunidade. Além disso, o comportamento dos cristãos nos tribunais e arenas destaca o impacto do testemunho ético. A decisão de manter a fidelidade aos seus princípios, aceitando as consequências jurídicas e físicas previstas pelo Código Penal romano, serviu como um mecanismo de influência sobre os observadores. A história da igreja perseguida ensina que a liberdade religiosa deve ser exercida com responsabilidade e que a preparação para a adversidade requer tanto o fortalecimento intelectual quanto a organização comunitária. A preservação da esperança, nesse sentido, é tratada como um elemento de estabilidade emocional que permite o planejamento a longo prazo, mesmo em cenários de incerteza política. Se a coragem desses homens e mulheres te fez enxergar a história com mais profundidade, inscreva-se no canal agora.
Aqui você vai encontrar relatos fortes, bem explicados que ajudam a entender o que realmente aconteceu. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos.